Então, capítulo 2, consciente e inconsciente. Reflexão. O consciente, o inconsciente e o espírito. Ao adormecermos, a nossa consciência fica inativa. Ao acordarmos, recobramos o estado de consciência novamente. Isso ocorre com regularidade em nossa vida. Em outras situações, ocorre a perda da consciência. Por outro lado, a inconsciência permanece ativa tanto na vigília quanto durante o sono. E no estado epiléptico, no estado de quase morte e no estado vegetativo, apesar do corpo manter as funções vitais, a inconsciência ficaria ativa. Enfim, o que seria o espírito? A consciência ou a inconsciência ou ambos? Então, aí já nos dá um norte do que nós vamos estar explorando hoje ao longo da aula, já nos desperta algumas reflexões, né? Que é essa consciência, o que é o inconsciente? É o lugar físico no nosso cérebro, será? O inconsciente está atuando o tempo todo, né? Ou existe algum momento onde ele também se desliga? E por aí vai, né? Então vamos deixar essas perguntas e tentar até refletir sobre elas ao longo da aula, quem sabe até conseguir respondê-las, né? Espírito é a mesma coisa que a consciência? Qual é a definição de consciência aí, né? É outro também desafio. Então vamos lá, introdução. Quem poderia ler a introdução? Eu leio. Pode Pode ser, ir? Joel, obrigado. Introdução. Este capítulo tem por objetivo desvendarmos um pouco mais os trabalhos da mente, suas interações, sua composição, sua consistência e sua forma de atuar. Até o final do século XIX, pouquíssimos entendiam o funcionamento mental e não sabiam o que fazer com aqueles que escapavam ao rígido controle social. A humanidade admitia que a consciência era a vida psíquica do homem. No máximo, os sonhos, a memória, as lembranças, a loucura e a histeria também faziam parte dessa vida. Nesta época, o médico psiquiatra austríaco Sigmund Freud, 1856 a 1939, revolucionou esse pensamento ao analisar uma paciente e descobre que a vida consciente é, de certa forma, dirigida por pensamentos que se acham escondidos na sua própria mente. Freud descobre que ocorria um esquecimento consciente de algum trauma que ficava armazenado numa parte, num local físico ou não, que ele denominou inconsciente. Nesta hora, os fatos esquecidos reaparecem sob forma de sintomas que se manifestam com mais intensidade nas doenças psíquicas. A consciência é uma atividade sensível e intelectual, dotada de poder de análise e de síntese, de representação dos objetos por meio de ideias e de avaliação, compreensão e interpretação desses objetos por meio de juízos. É o sujeito do conhecimento. Esse se reconhece como diferente dos objetos, cria e ou descobre significações, institui sentidos, embora conceitos, ideias, juízos e teorias. Do ponto de vista psicológico, a consciência é o sentimento de nossa própria identidade, é o eu. Freud, no início de seus estudos, substantiva inconsciência, o inconsciente, e posteriormente passa a adjetivá-lo, inconsciente, dando-lhe qualidades psíquicas. Jorge Andréia, página 56. Ok, Continua? obrigado, Joel.
Não, tudo bem. É, Então, a agora é outro introdução tema. aí, ela faz um breve painel histórico, né? Então, a gente vai ver aí que a questão da mente, até não só da compreensão da mente, mas também de enxergar a instância da mente, é uma coisa bem recente, né? Século XIX para o XX, é que nós vamos entender que há esse elemento psíquico, né, que nós chamamos de mente. Que até então o pensamento, os nossos desejos, as memórias eram subproduto do cérebro, né? Então, é como que o cérebro está sempre expelindo pensamentos. Agora, num determinado momento, nós vamos descobrir que essa instância dos pensamentos, da memória, eles têm uma amplitude, né, maior até do que do cérebro físico. E aí é o grande mistério, né, estudar essa mente. E aí, então, quando se cria essa divisão consciente e inconsciente, é uma tentativa de olhar esse construto mental, porque, no fim, é uma construção, vamos dizer assim, metafísica, porque não se está dizendo que, propriamente, que no cérebro há uma divisão no córtex destinado à consciência, outra divisão para o subconsciente, outra divisão para o inconsciente. Não, nós estamos falando de instância psíquica, ok? Então, nós estamos aqui no imponderável, falar dessa mente. Então, surge aí essa questão, né, do cérebro e mente. E a mente, então, ela é consequência do cérebro ou a mente é que rege o cérebro? Esse é um dos grandes questionamentos nesse assunto, né? Será que, então, a mente ela é somente um subproduto do cérebro? Ou a mente vai além e também organiza o cérebro? Fica aí um grande dilema a ser respondido. E quando a gente fala da mente e do inconsciente, a gente vai olhar aí o Freud lá o Freud vai falar então que a consciência é o eu. E aí a pergunta, o que é o eu? Né? Porque falar que a consciência é o eu, tudo bem, mas e o que é o eu? O eu é sinapses, tempestade cerebral? Ou eu é mais que isso? Ele tem vontade, tem paixões? Né? Então, aí nós chegamos na fronteira do espírito. É por isso que, muitas vezes, nós, no meio espírita, entendemos, quando se fala da consciência, como sinônimo do espírito, porque esse é o eu. Ok? Esse eu, para nós, que é o espírito, ele é uma instância que está acima da matéria, que se utiliza da matéria para se expressar. A relação é intrínseca, não, no mundo material se manifesta matéria e espírito ao mesmo tempo, por isso a dificuldade da separação, da definição aonde é que termina a fronteira de um e entra do outro. Então, num primeiro momento, nós podemos pensar assim: atividades neuronais, físicas, criam imagens psíquicas, e essas imagens psíquicas refletem no eu, que é a consciência, é o espírito. Então, nós estamos vendo aí três instâncias: a física, a psíquica e a espiritual. E elas estão interrelacionadas. Então, veja a dificuldade, porque muitas vezes uma experiência psíquica pode ser tida como espiritual, quando muitas vezes ela não é. É somente psíquica. Muitas vezes uma experiência espiritual
é identificada como mental, psíquica, mas que talvez numa análise mais profunda a gente possa descobrir elementos espirituais naquela experiência. E aí esse é o grande desafio, o exercício, né, de enxergar essas instâncias, compreender elas e as principais de hoje, né? Consciente, Freud chamava de pré-consciente, que nós também chamamos de subconsciente, e o inconsciente. E o inconsciente é o mais difícil deles, porque é a grande vastidão ignorada. Agora, se tem uma contribuição que o Freud deu que foi fantástica, é essa noção do inconsciente, porque até então o inconsciente conduzia muitas das nossas ações e nós o desconhecíamos, né? As motivações inconscientes. Elmo, pode falar. Ricardo, eu vou compartilhar uma situação. Tive uma vizinha quando eu morava em Campinas, que ela compartilhou comigo, com minha família, uma experiência que ela teve. Ela ficou cerca de 90 dias em estado de coma devido a um problema de saúde. E o que é impressionante é que ela relatou isso para os médicos, coisas que eles falavam perto dela, mas ela estava em coma, né? E os médicos ficaram até assustados, porque não conseguiam compreender como é que ela estava praticamente em estado vegetativo, né? Estava lá em coma, não falava, não reagia a nada. E isso, ela conseguia captar, ela conseguiu falar, inclusive reproduzir as mesmas palavras que os médicos usavam, dando notícias aos familiares, conversando sobre acerca da situação de saúde dela. Então, isso aí começa a instigar a nossa mente, né? Ela está lá, inconsciente. Diríamos que estava inconsciente, né? Mas o Isso. cérebro dela estava ativo. Então, esse é um grande desafio, né? E às vezes, monitorando o cérebro, não há atividade mental tão intensa assim. Sim. E a pessoa volta com experiências. E como explicar isso, né? Porque assim, É, ela disse assim, ela chegou para o médico e falou, ó, em tal momento você disse isso sobre a minha saúde. E o médico ficou espantado, porque só estava ele, o outro médico lá e ela. perfeito, perfeito. Então, aí é uma situação que é um paradigma a ser quebrado. Que é essa concepção de que, através dos nossos sentidos, é que nós percebemos as coisas. Mas e quando os sentidos estão desligados, né? E mesmo assim a gente continua percebendo, né? Por que vias? Né? Eu também tenho uma experiência pessoal que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vem bem a calhar com esse assunto nosso, que é um sonho que eu tive. Assim, só antes de falar essa experiência, pontuar para vocês. Essa questão ela sempre é uma dificuldade, porque alguns têm experiências que extrapolam o comum e muitas outras pessoas não têm. Então fica aquela incógnita muitas vezes. Ah, mas eu não vivi isso, enquanto o outro viveu. É o caso, por exemplo, do Carl Jung e o Freud. O Jung ele tinha experiências psíquicas, mentais e espirituais em grande quantidade na vida dele. E o Freud não tinha. E o Freud enxergava o Jung como um discípulo que ia substituir ele. E aí, quando o Jung traz a psicologia analítica e vai trazer o elemento do estudo dessa parte psíquica, mental, espiritual para a sua psicologia, para o Freud, ele fala, não, como assim? E aí vai surgir entre os dois um cisma. Né? Vão se dividir, um para cada lado, o Freud decepcionado com o Jung, e o Jung se aprofunda no estudo
das questões psíquicas e espirituais, né? O João, por exemplo, ele tinha sonhos. No sonho, ele tinha um mentor chamado Filemon, que o ajudou a construir a sua teoria. É um caso impressionante. E aí é o gancho que eu queria trazer para vocês num sonho meu, por exemplo. Eu tive um sonho onde eu estava encostado numa chaminé de fábrica, porque a minha vida é dentro de uma empresa, de uma fábrica, né? A vida inteira fui metalúrgico desde os 16 anos de idade. Então, nesse sonho, eu estava numa fábrica, aquela estilo antigo, com tijolinhos, uma chaminé circular, como aquela, um tubo, né, de tijolinhos, eu encostado ali. No horário de almoço, vendo as pessoas passarem. De repente, no meio daquelas multidão de pessoas que estão no horário de almoço, estão passando para lá e para cá, aparece um tio meu que fazia 15, 20 anos que eu não vi. Um tio distante, que quando eu era jovem, em torno dos 20 anos, eu frequentava lá. Ele aparece, sai do meio da multidão, vem na minha direção e vem falar comigo. E vem falar comigo desesperado, chorando. E fala, fala. Eu sei que ele está triste, eu sei que ele está sofrido, e eu não sei por quê. Ele chora. E aquele sonho ficou marcado para mim. Acordei de manhã, falei com a minha esposa, falei assim, sonhei com o tio já de muito tempo. Ele chega no meu sonho e chora e fala um monte de coisa, eu não sei o que que é. E aí, então, ficou aquilo. Eu fiz o comentário, compartilhei. Acho que 3 semanas depois, eu no almoço na casa da minha mãe, a família reunida, começa a falar desses parentes de São Paulo e desse tio que está em São Paulo. E aí eu fico sabendo que o filho dele está no estado terminal de câncer. E esse filho dele era um companheiro de festinhas, que ele me levava para as baladinhas, para a discoteca, que é o meu primo Sérgio, falecido. Então, vejam bem, quando eu comecei a analisar esse sonho, eu pensei, bom, o universo de fábrica é meu. É o meu universo onírico, o meu universo psíquico. Então, era o contexto. Agora, a presença dele, para mim, é espiritual. Até porque ele já não fazia mais parte do meu dia a dia, eu nem pensava nele, então, a dizer assim, porque você pensou nele ao longo do dia, nada disso. Eu nem lembrava, foi surpreendente para mim. E aí, é essa questão que até o Elmo também colocou, dele trazer um elemento da realidade. Então, nós saímos do mental, teve a experiência espiritual através da manifestação dele para comigo, mesmo que seja uma projeção, mesmo que seja a sua própria presença, não dá para saber, mas, de alguma forma, ele vai relatar um caso real que está ocorrendo à distância que eu desconheço. Então, a partir ali desse almoço, aquele sonho adquiriu um significado para mim que até então estava deixando assim meio de lado. E ampliou, então, a minha visão. Então, essa é a dificuldade, né? Está tudo junto ali, misturado. O psíquico, o espiritual, um entremeado no outro. Né? Então, esse é o grande desafio que a doutrina espírita tem, quando vai tratar do consciente, do inconsciente, da gente fazer uma leitura, levando em conta a questão do espírito e identificar situações como essa. Como aqui o Elmo comentou, que é a da experiência de quase morte, como essa que eu estou comentando, no caso de uma premonição futura, de um evento que irá ocorrer, né? Isso aí transcende a materialidade, né? E, normalmente, quando a pessoa está fechada na gaiola da materialidade, não aceita sequer
os fenômenos psíquicos, ela não consegue fazer uma interpretação da complexidade da realidade. Fica faltando elementos, né? Então, assim, a psicologia já é um avanço. Nós devemos caminhar, então, agora estamos caminhando para uma psicologia transpessoal, que é uma psicologia que leva em conta os aspectos biosocial, psíquico e espiritual. Então, o ser humano já é compreendido numa dimensão muito maior e que vai ajudar a gente a entender muita coisa que acontece ao nosso redor. E essa, eu entendo que é a grande contribuição da filosofia espírita, que é ajudar nesse sentido, né? Tem alguns fenômenos que, até mesmo em termos de psicologia, uma psicologia ainda baseada na neurologia, por exemplo, ainda se encontra explicação, mas tem alguns outros que vão além, né? Então, e aí é onde a gente pode dar uma boa contribuição, né? Uma das contribuições é, por exemplo, entender que um estado alterado mental não propriamente é um estado doentio, um estado alterado de consciência, né? Ele não se manifesta só como patologia, se manifesta através da mediunidade. A mediunidade do Chico, por exemplo, foi enriquecedora. Imagine o bem que a mediunidade do Chico fez para ele enquanto ser humano. Uma coisa fantástica. E ele já desde pequeno falava: estou vendo a minha mãezinha que faleceu. Se fosse catalogado como doente mental, porque vê que tem visões, coisas que são impossíveis, não chegaria onde ele chegou, né? Virou um sábio. A gente sabe que ele tem origem humilde, mas que ele aprendeu muito com Emmanuel e muito dele se transformou nesse processo de relação com Emmanuel, foi uma coisa maravilhosa, fantástica. Pode falar, Irair. Essa maravilhosa experiência sua e a dúvida, né, feita pelo Elmo, me fazem já abordar a reflexão que você permitiu fazer durante a exposição. Ou seja, na reflexão está escrito lá, ó, no estado epiléptico, no estado de quase morte e no estado vegetativo, apesar do corpo manter as funções vitais, que é o caso narrado aí pelo Elmo, a inconsciência ficaria ativa. Enfim, o que seria o espírito? A consciência ou a inconsciência, ou ambos? Aqui eu me ouso, né, permitir dizer que são ambos, porque essa pessoa, apesar dela estar só sem sinais vitais ou apenas mantida só com sinais vitais, ela abordou um aspecto da realidade. Então, aí o espírito dela, guardadas as proporções, ele fez um desdobramento que se faz com a consciência ativa, no caso do sono, em que o espírito viaja, o corpo fica ligado ao corpo, o espírito fica ligado por um cordão de prata, ele volta e nos traz uma reflexão sobre uma experiência tida no campo astral. O caso dessa pessoa que o Elmo disse, eu creio que ele fez um desdobramento, ela fez um desdobramento, entre aspas, mas ela não trouxe uma experiência do mundo astral, ela trouxe uma experiência real, ou seja, aí é uma função espiritual da consciência ativa. Então, o espírito, aí seriam as duas coisas. Muito bom, André. Elmo, Iraí. Seu Iraí. Oi. Essa sua fala realmente foi isso que eu fiquei pensando, né? Quando ela abordou o assunto, eu falei assim, o corpo estava inerte, né? Mantido apenas por máquinas, mas o seu espírito, vamos chamar assim, estava livre. Exatamente. Então, como diz no meio espírita, houve o desdobramento, né? Se de uma forma consciente ou inconsciente, mas houve o desdobramento. E ela pôde, nesse desdobramento, ouvir, tanto que ela relatou as palavras exatas do médico. Então, isso me chamou a atenção. Foi a partir daí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas questões de saída do corpo, né?
ou de projeção astral, como alguns chamam. É uma baita, Ok. um baita spoiler de que não se morre, né? O corpo Sim, pode definhar, mas o espírito é eterno. Ela trouxe uma experiência imediata ao lado, Você, com spoiler. certeza. né? Joelma, por favor. Não, só queria fazer um comentário, só um trechinho do livro Roteiro Cósmico, de Martin Claret, que ele fala assim: a superfície consciente da nossa natureza é o nosso pequeno ego humano. As profundezas do inconsciente são o nosso grande eu divino. Ah, eu achei tão lindo isso. Legal. E poético, né? Isso. Então vamos para o item 2.2, a descoberta do inconsciente. Quem poderia ler? Um só, tá? Muito obrigado. Eu leio. A Joia vai ler hoje. Opa. Estão me ouvindo? Estou Sim, ouvindo. Estou ouvindo. Vamos lá. A descoberta do inconsciente. Ao analisar a paciente Berta, que apresentava sintomas de histeria, paralisias, enxaquecas, dores de estômago, sem haver causa físicas para eles, Freud fugiu da forma habitual de tratamento e passou a usar o divã e relaxamento. Usou a técnica da associação livre. O médico diz uma palavra e a paciente diz outra, a primeira que lhe vem na mente. Freud percebeu que a paciente reagia a certas palavras, não pronunciava algumas palavras, ficava agitada ou chorava, pois faziam lembrar situações da infância. Essa técnica levou Freud a concluir que a vida consciente era determinada por uma vida inconsciente. Os sintomas histéricos da paciente tinham como objetivo: 1. Contar aos outros e a si os sentimentos inconscientes. 2. Punir-se por tais sentimentos. E 3. Realizar pelo sofrimento um desejo inconsciente do que a consciência julgara intolerável. Em outros pacientes, Freud descobriu que, embora conscientemente quisessem a cura, algo formava uma barreira inconsciente. Os pacientes se sentiam interiormente ameaçados por alguma coisa dolorosa e temida, algo que haviam penosamente esquecido e que não suportavam lembrar. Assim, ou ofereciam resistência à terapia, ou apresentavam fortes sintomas de uma doença psíquica. Muito bom. Obrigado, Né? Jesus. Aí, como nasce, então, o conceito do inconsciente, né? E hoje, para nós, é até um lugar comum, né? Já bem conhecido de todos nós aí, essa questão do inconsciente, das motivações inconscientes. Quem passa aí por alguma terapia, acho que todos nós passamos, ou já passamos no passado, estamos passando. Eu acredito até, e eu recomendo para todos, passem também. É, acho que nós chegamos numa época da modernidade, quando a gente pensa numa terapia psicológica, não é mais só para quem está doente, não. É até para equilíbrio, para você poder ter oportunidade de crescimento pessoal, né? Trocar com uma pessoa que tem um conhecimento, e aí com metodológico, né? Conhecimento científico, isso é muito importante. As motivações inconscientes em nós, elas estão presentes, acho que tendo o tempo todo, e é difícil a gente reconhecer. Por isso que sempre alguém de fora é mais adequado para fazer isso. E aí é onde entra o papel do terapeuta, do psicólogo, porque ele vai ser esse que de fora vai conseguir descobrir. E aí é interessante, né? Porque ali começa uma motivação inconsciente. A gente quer a cura, mas ao mesmo tempo atrapalha a cura, fazendo, vamos dizer assim, em vez de fazer o que é certo, faz o contrário, né? Então, alguém de fora olha e identifica o problema. Pode falar, Joel.
Ai, desculpa, eu esqueci. Não, mas também já só um comentário sobre isso, né? Eu sempre Tá com a falo mão. assim, somos o que pensamos e o que comemos, né? Então, hoje, a gente, por exemplo, prevenir um problema no estômago, prevenir um problema em qualquer órgão, mas prevenir os problemas no nosso cérebro é muito difícil, porque até hoje você fala assim, ai, é legal ir no psicólogo, não estou louca. Então, ainda temos isso impregnado na nossa sociedade, né? Vou É, abaixar a mãozinha, desculpa. Manuel, parece que ergueu a mão, Manuel, foi isso? Ergui sim. Complementando o que a Joma falou, uma vez conversando com um professor, na época eu estava fazendo terapia, eu conversando que estava fazendo terapia, ele falou assim, todo mundo deveria fazer, porque a gente vive num mundo de tanta cobrança, tanto estresse, que todo mundo precisa fazer uma terapia para cuidar do lado psicológico, do lado emocional. E eu costumo dizer que o pessoal, não sei o quê, quando eu era criança e durante muito tempo ainda se falava muito, porque você, para ir, psiquiatra é médico de maluco. Eu costumo dizer que psiquiatra, como nas outras especialidades a gente vai para fazer um tratamento preventivo, para evitar de ficar doente, o psiquiatra a gente também deve ir para evitar de ficar maluco. Porque se a gente for esperar ficar maluco para ir ao psiquiatra, muitas vezes não consegue ter mais retorno. É, perfeito. E daí? O último parágrafo lido aí pela Maria, onde diz assim, ou ofereciam resistência à terapia, ou apresentavam fortes sintomas de uma doença psíquica. É um momento oportuno para eu retomar uma observação que eu fizer aí na introdução, quando a gente estava falando do tema. Está aí, ó. A pessoa recebeu lama, ou ela se tacou uma lama voluntária ou involuntariamente numa fase. Então, ela não quer lembrar, então ela limpou o que ela pôde limpar. Chega um momento em que aquela manchinha é friccionada, alguma coisa assim, ela não quer ser lembrada. Aquilo ativa todo o fato que ocasionou aquela lama. Conclusão, qual é a resposta dela? Aí entra o que eu tinha dito, os sintomas. Ela reage com sintomas. Ela acaba, né, desviando da verdadeira causa dos problemas dela e ela representa essa falsa realidade da causa da lama dela através de sintomas. Perfeito. E é interessante isso que aí tem a figura, né, de botar debaixo do tapete aquilo que a gente não quer enxergar, né? Exatamente. Então, você vai, mas continua lá, tá lá. Está debaixo do tapete, mas está lá. Aí, no desenvolvimento da psicologia, talvez nós não vai falar tanto, mas tem, então, a questão da sombra, né? Que vem lá de Jung. Jung entende que nós temos que lidar de frente com a nossa sombra, né? Porque só assim ocorrerá a cura. Quer dizer, nós somos obrigados a levantar o tapete, olhar o que está lá, trazer para fora e falar assim, bom, e agora? Vamos lá. O que é esse aspecto da minha personalidade aqui que eu evito reconhecer e que é a fonte de muitos problemas que eu tenho? Se eu não fizer esse processo, continuo tropicando na beira do tapete, caindo, levanta de Não, novo, daqui a pouco vai lá e tropica de novo. aí qualquer dia não consegue nem mais subir no tapete. De É, tanta coisa que está lá embaixo. se torna insustentável, né? Bacana. Muito bom. Vamos então avançar aí no 2.3. Freud, id, ego e superego. Quem poderia? Eu posso. Vamos lá. Freud, estudando outros pacientes, prosseguindo com a técnica da associação livre, buscando as interpretações desses acontecimentos, foi criando o que chamou de análise da vida psíquica, ou psicanálise. O objetivo central desses estudos era o inconsciente e a finalidade era a cura das perturbações e doenças mentais, tendo como método a interpretação
e como instrumento a linguagem verbal e corporal. Os estudos de Freud levam à formulação da teoria de que a vida psíquica é construída por 3 instâncias, 2 delas inconscientes e uma consciente. Freud as denominou de isso, eu e supereu, ou, na forma latinizada, mais conhecida como id, ego e superego. O id é uma instância inteiramente inconsciente, o ego, a instância consciente, e o superego apresenta os 2 aspectos. O id é formado por instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes, designados por ele pulsões. Estes são regidos pelo princípio do prazer e exigem satisfação imediata. Freud admitiu que esses pulsões são de natureza sexual e empregou um termo para isso: libido. Essa sexualidade não se reduz ao ato genital, mas envolve todas as partes do corpo. Analisou 3 fases dessa sexualidade: a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Na terceira fase, a fálica, é que se desenvolvem os primeiros complexos, as neuroses, que seriam os desejos incestuosos pelo pai ou pela mãe. E tudo dependerá de como a criança conseguirá ou não superar esse complexo. Aí surge o complexo de castração ou medo da perda do falo. O superego é a censura dos pulsões que a sociedade e a cultura impõem ao id. É a repressão interna sob a forma de moral. Como consciência moral, o superego apresenta aspectos conscientes e, como atividade de repressão, suas operações são inconscientes. O superego se desenvolve no período de 6 a 7 anos. O ego, ou o eu, é a consciência, pequena parte da vida psíquica submetida aos desejos do id e à observação, censura e repressão do superego. O ego obedece ao princípio da realidade, ou seja, a necessidade de encontrar objetos que possam satisfazer ao id, sem transgredir as exigências do superego. Exprimido por 3 senhores, os desejos insaciáveis do id, a severidade repressiva do superego e os apelos do mundo exterior, o ego passa a ter uma espécie de angústia. Cabe a ele encontrar caminhos para administrar essas 3 forças opostas. Se submeter ao id, torna-se imoral e destrutivo. Se submeter ao superego, enlouquece de desespero e se submeter à realidade do mundo, será destruído por ele. Ao ego, eu, ou seja, a consciência, é dada uma função dupla, ao mesmo tempo recalcar o id, satisfazendo o superego, e satisfazer o id, limitando o poderio do superego. A vida consciente normal é o equilíbrio encontrado pela consciência para realizar essa dupla ação. Obrigado, Manuel. Muito bom. Então, aí as divisões, né? Então, os conceitos de id, ego e superego, que também já bastante popularizados, né? E o que a apostila nos apresenta é esse desafio, que é o desafio de sempre, né?
Nós temos aí os instintos, as nossas pulsões, paixões, que muitas vezes nos tomam conta, e aí vem a repressão que o superego faz através dos valores que ele idealiza. Então, se a gente não souber administrar esse conflito, podemos criar patologias, né? Neuroses diversas. Então, para tudo é equilíbrio, sempre, né? Aquela figura que no meio espírita a gente usa bastante, né? Da carruagem, do cocheiro e do cavalo, que vem lá de Platão. Lembram disso? Né? Ela é bem adequada. A figura. Os cavalos são as paixões, o cocheiro é o ego, né? E a carruagem é toda essa bagagem daquilo que a gente considera necessário. E aí se você largar as rédeas e deixar por conta dos cavalos, você vai parar no precipício, né? Ao mesmo tempo também que o superego não pode ser tão pesado assim a ponto de você não conseguir galopar, caminhar, né? Então, esse equilíbrio para que isso tudo há uma metáfora. E quando a gente pensa nessas instâncias mentais que o Freud nos trouxe, elas são assim uma forma didática para a gente enxergar esse complexo aparelho psíquico mental que somos, que no fundo está tudo atuando o tempo todo, né? Acho que o desafio nosso da existência é isso. A gente sente esse desafio, por exemplo, em coisas triviais. Por exemplo, eu gosto muito de comer. Então, o meu ego quer comer. As, as teorias e as muitas informações da internet dizem que eu devo comer de uma determinada maneira, para ser uma vida saudável. Mas os meus instintos básicos pedem, quero mais. Mas a gordura é mais gostosa, está mexendo com o meu paladar. E aí é o grande desafio da existência, né? Porque a gente tem a razão que nos aponta para aquilo o que é melhor, mas, ao mesmo tempo, os nossos instintos querem se satisfazer com os excessos, que vão nos prejudicar fisicamente. E aí é o crescimento da alma, né? Quando a gente consegue dominar as pulsões, as paixões, né? E exercer elas. E o que é exercer elas moderadamente? A gente olhar o cardápio, conhecer, saber que ele é saudável, comer mais ou menos de acordo com uma alimentação equilibrada, né? Não é também deixar de experimentar, por exemplo, eu falei aí da gordura, né? Não é por eu disse que eu vou comer mais um torresminho. Posso comer um torresminho, mas não muitos torresmos, né? Barras de cereal, aquela coisa toda que a gente ouve por aí, né? As barras imensas de torresmo. Então, acho que é isso. E isso, acho que é a arte da vida, né? Esse é o trabalho do espírito, né? Fazer esse equilíbrio entre essas instâncias. Pode falar, Elmo, acho que foi o primeiro a erguer a mão. Isso. O senhor falando isso, senhor Ricardo, eu lembrei de uma passagem na Bíblia, quando o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, ele se chama de desaventurado, porque o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E esse conflito é inerente, é o que está propondo aí pelo Freud, né? Eu quero fazer isso, mas tem algo que diz assim, não, não faz. Outras vezes, eu não quero fazer isso, mas você vai lá e faz. É esse conflito, né? E ele se chamou de desaventurado por isso, porque aquilo que ele realmente gostaria de fazer, ele fala assim,
se eu não estou enganado, ele fala assim, eu vejo dentro de mim uma luta, né? Constante entre o que eu quero fazer e o que eu faço. E o que eu não quero fazer e que termino realizando. Perfeito, perfeito. E aí, complementando o que você colocou, o Paulo Apóstolo também vai falar assim: tudo me é permitido, é lícito, porém nem tudo me convém. Bem. É um conflito sempre, essas palavras dele é bem conflituosa. Né? Ele enxerga que é livre para agir como quer, mas ao mesmo tempo tem princípios, né? Alguma Que ele lei que adotou. e coloca o É, freio nele. isso. E acho que isso é a nossa caminhada. Eu entendo que isso é a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra é isso. É passar aqui aprendendo a dominar as pulsões, os valores, a realidade material em proveito do espírito. Aí tudo eu posso, mas o que convém para. E aí, quando a gente pensa no espírito, nós já estamos olhando lá para o superego, né? Que é a idealização nossa, né? De construir essa identidade espiritual, né? A gente almeja isso. No meio espírita, a gente tem esse conflito bastante, porque o idealismo espírita é muito alto. Eu acho o sarrafo da doutrina espírita bem alto, né? E nós ali, como aprendizes, olhamos esses ideais, quando a gente pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo e olha a lista do homem de bem, eu falo assim, bom, deixa eu olhar aqui nessa lista do homem de bem, o que eu faço, que realmente eu realizo. Se você também não tiver um alto amor, uma compaixão consigo mesmo, você cria neurose, né? Porque você vai olhar aquele ideal, que é um sarrafo alto, e fala assim, nossa, ainda tem muito ainda que trabalhar, né? Eu acho que foi seu Manuel que citou aquele livro Reforma Íntima Sem Martírio. E ele Isso, é. Eu Marcelo. tive. Marcelo. Ô, Marcelo, Marcelo, eu tive a oportunidade de ler esse livro logo quando eu comecei a frequentar a Casa do Caminho. E realmente me ajudou bastante a entender muitas coisas, porque a nossa vida é um grande conflito, né? Entre aquilo que Sim. eu faço, aquilo que eu gostaria de fazer. E, assim, esse conflito, né, se você não tiver um conhecimento profundo, pode, como o senhor disse, o senhor Ricardo, pode desencadear algumas neuroses, algumas doenças interiores. Sim, perfeito. E daí ele levantou a mão, depois o Carlos. O microfone de Iraí está desligado. Não estamos ouvindo. Eu desligo para não aparecer ruído aqui de casa. Ó, Sim. o terceiro parágrafo, eu quero me reportar para voltar a uma associação com a reflexão. O id é uma instância inteiramente inconsciente, o ego é a instância consciente e o superego apresenta os dois aspectos, ou seja, aqui fica também confirmado que o espírito, eu considero aqui o superego, como você falou agora há pouco, Ricardo, onde é o superego que controla as emoções, as pulsões, etc. E eu entendo que é a consciência onde está o nosso tribunal mais sagrado do mundo, onde atua o espírito com o qual nós conversamos como se fosse falando ao espelho. Então, se ele apresenta os dois aspectos também está respondendo à pergunta da reflexão ao perguntar se o espírito é a instância consciente e inconsciente. Então, ele é id, ego, na figura do superego, logo superego é o espírito, a consciência. Só assim, deixando um pouco claro para todo mundo, que o espírito, na verdade, ele encarnado, ele tem as três instâncias o tempo todo. Quando eu falo assim da idealização que a gente faz dos conceitos espirituais, espiritualistas, isso nos remete ao superego, ok? Que é aquilo que a gente almeja.
Porque os impulsos nossos, na maioria das vezes, são biológicos, que vêm no sentido de atender as nossas pulsões, né? Então, assim, na maioria das vezes, o ser humano é movimentado por emoções, pulsões, desejos, os desejos reprimidos ele quer colocar para fora. E aí, quando a gente pega o entendimento espiritual da vida, por exemplo, muitas ações nossas são no sentido de pegar essas pulsões, esses desejos e trabalhar eles em nosso favor. Ou até mesmo, num estado espiritual mais elevado, sublimar, que é mais difícil ainda, né? Então, assim, eu vou deixar de ter, talvez, algum prazer que para mim seria lícito, mas em função de um conceitual, de uma cosmovisão espiritual da vida, eu vou trabalhar para que isso não seja tão necessário assim para mim. O consumo do álcool, por exemplo. Um exemplo prático. Eu adoro consumir álcool, uma bebidinha, uma coisa muito deliciosa, eu fico bem, ok? Acho que aí ficou mais claro, né? Então, no sentido, eu sei que já tem um comprometimento físico, mas não é só isso, vem a dependência que é criada, que aí entra na questão do espírito, da dependência. Eu sou um espírito dependente de determinados tipos de componentes químicos, que com eles eu me sinto satisfeito, feliz. E agora, sem ele, eu consigo obter a mesma felicidade? Deveria, mas muitas vezes não consigo por causa da dependência. Pode falar, Carlos. Então, eu gostaria de compartilhar também, quando você falou sobre o homem de bem, não é? Então, naquele capítulo lá, Seres Perfeitos, né, o homem de bem, ali eu gostaria de compartilhar aqui uma certa fase da minha vida, né? O que eu fiz? Eu tirei uma Xerox, acho daqueles 28, 27 itens dali, né? E eu andava comigo, né? Eu andava comigo e as situações iam acontecendo, né? E eu procurava saber onde que eu estava, qual daqueles ensinamentos, né, estava acontecendo naquele momento, né? E quando eu conseguia descobrir ou ensinar qual deles era, eu tentava praticar o que estava escrito ali, né? Então, eu achei muito interessante, porque a gente vai varrer. Eu comecei a varrer aquilo ali, e queira ou não queira, é um autoconhecimento, né? Você começa a identificar os seus defeitos e as suas virtudes, onde você está indo bem, onde você está indo mal, né? Isso. E fazendo uma relação agora com o id, com o ego e com o superego, né? Eu entendo assim que o id, né, que está relacionado ao inconsciente, o ego ao consciente e ao superego, que abrange os dois, eu entendo que o espírito, na realidade, eu entendo que essas três coisas são condições, né? Quando aparece, por exemplo, aquela vontade de comer um torresmo, é o id, não é? Que está relacionado com algum defeito da gente, né? Com algum defeito da gente, que a gente não consegue, com algum problema que a gente não consegue resolver, de repente vai lá e desconta no torresmo ou na caipirinha, né? Aí vem, vamos dizer, o ego, a fase consciente. Peraí, eu sou hipertenso, né? Ou então eu tenho glicemia, não posso fazer isso, né? E aí vem o superego, né? Onde vem a censura. Agora, na minha opinião, o espírito, quando acontece uma situação dessa, que você vai querer comer o torresmo, tomar uma caipirinha, o espírito, ele olha, bom, o meu defeito é esse, eu não estou conseguindo dar conta de determinado problema. Então, fisicamente, vem a vontade lá de tomar caipirinha e comer o torresmo. Aí, por outro lado, as experiências que ele tem, olhando pelas virtudes dele, ele fala, não, mas eu não posso por conta disso, disso, disso. Eu sei que eu estou com vontade de fazer isso, porque é um problema que eu não estou conseguindo dar conta, né? Então, eu acho que é bem interessante essa divisão, né? Mas eu acho que o espírito, ele administra essas três coisas. Essas três coisas são situações. É isso. Perfeito. Muito bom, Carlos. Mais alguém? Um comentário para a gente ir para o próximo item?
Deixa eu avançar aqui. Então, seria o 2.4, zonas do psiquismo, segundo André. Quem poderia ler? Oi, eu posso ler. Agora que eu consegui áudio e vídeo. Ah, que bom. Vamos lá. 2.4, zonas do psiquismo, segundo Andréa. A figura abaixo apresenta os elementos constitutivos da psique humana, onde o inconsciente apresenta vários planos energéticos que envolvem as zonas conscientes e subconscientes, que são relativamente pequenas e limitadas. O consciente é representado pelos centros nervosos do sistema nervoso. É a zona dos atos analítico-intelectivo. O superconsciente, zona de consciência mais evoluída, cujos centros nervosos traduzem os atos sintéticos intuitivos. O inconsciente atual ou presente é a zona que tem contato com o consciente. É onde se formam os conflitos e complexos. O inconsciente passado é o que para Jung é chamado inconsciente coletivo. Estão arquivadas as experiências do passado em outras vidas. O inconsciente puro é a zona que Freud determinou de superego. Ok. Obrigado, Patrícia. Então, veja aí, é o Jorge Andréa, né? Estudioso espírita, ok? Fazendo também aí sua divisão, né? E lembrando sempre isso, né? Essa divisão didática no sentido da gente enxergar os vários aspectos da nossa mente, mas que muitas vezes estão interrelacionados, né? Não há uma separação física, como se há um muro distinguindo uma coisa de outra. Não. São zonas da mente que apresentam suas características, tem também no cérebro as suas representações cerebrais, ok? Quando a gente pensa, por exemplo, no id, nas funções, nós vamos pensar no cérebro reptiliano, que nós temos lá, a parte mais baixa aqui do cérebro, outra mais para o meio, e a do córtex, e até alguns no sentido metafísico associam o superconsciente com aquele olho, né? Que seria, que os orientais costumam colocar aquele ponto aqui no meio da testa, que é essa abertura para ideais elevados, para coisas metafísicas, para questões éticas e morais, né? Censura moral, viria desse superconsciente. Aí não tem a expressão subconsciente. Vocês notarem, não tem, né? O que para mim mais se aproxima do subconsciente, eu considero aí, é o inconsciente atual. Ok? Numa outra divisão que vocês encontrarem, consciente, subconsciente e inconsciente, o subconsciente seria o inconsciente atual, que é essa zona do inconsciente, né? Que é próxima ao consciente, é aquilo que está mais próximo. Eu vou colocar daqui a pouco um slide para a gente ilustrar isso para vocês, tá bom? Mas no próximo item eu vou colocar para vocês. E aí o interessante é que surge, então, o Jung, né? Com o inconsciente passado, que é o inconsciente coletivo. É onde vem aquela questão dos arquétipos. Todo mundo lembra aí da palavra arquétipo, né? Já ouviu falar em algum lugar. Arquétipo vem ali de arqueologia. E a arqueologia nos remete ao quê? A algo antigo. Então, os arquétipos são essas matrizes do passado que estão em nós. E quem vai trabalhar isso com grande amplitude, ou através da psicologia, então aí a psicologia analítica do Jung, os arquétipos, que aí então há uma questão até interessante para a gente, né? Se nós temos matrizes do passado que definem certos arquétipos, certos tipos, como o mito do herói, a figura do padre, a figura materna, o anjo, são todos arquétipos.
esses arquétipos coletivos que nós trazemos, que se manifestam muitas vezes nas experiências pessoais, eles vieram através do DNA? Porque se é do passado, então nós herdamos. Herdamos como? Essa é uma pergunta, né? Porque a gente sabe que no DNA a gente herda as características biológicas, né? As tendências do organismo, mas essa parte psíquica mental, as fobias, os medos. Se você perguntar para o Platão, ele vai dizer que vem de outras vidas. Perfeito. Que é o que nós postulamos aqui na doutrina espírita, né? Que as fobias, as tendências, os medos, esses arquétipos todos, é porque nas outras experiências nós passamos pela figura do padre, a figura da matrona, da matriarca, do herói, e por aí vai. Então já está lá em nós essa vivência, a instância, e se apresenta nessa vida de uma forma ou de outra, e aí é uma coisa interessante, que se apresenta e o significado para cada um é muito individual. Eu posso ver a figura do padre e ter sentimentos de enlevo espiritual, como posso também enxergar a opressão. E aí vai variar o que? Da história do espírito. Então, na cruzada, será que eu fui perseguido pela igreja? E hoje a figura do padre me amedronta, me traz um certo desconforto? Quanto que para outros a figura do padre remete a uma santidade? É? Então, aí entra o aspecto pessoal. E quando a gente vai, por exemplo, pensar em sonhos, sonhos é muito isso. Alguém pode dizer querer interpretar um sonho. Ah, você sonhou com cobra, é isso. Não, calma aí. Depende do que significa para você cobra. Cobra pode ter no sentido de algo cíclico, de recomeço, quanto para outros é veneno, é medo. Então, assim, num primeiro momento, a gente tem que olhar esses padrões que surgem no nosso inconsciente, esses atavismos psicológicos, e entender o universo pessoal, de significado para aquilo, para a pessoa. E aí a gente consegue fazer uma leitura mais adequada. Por isso que eu entendo que, né, quando entra nessa questão da mente, da psique, as cartilhas são muito difíceis de ser elaboradas, porque depende muito do psiquismo de cada um. Né? Ok? Tudo bem até aí? Mais algum comentário? Alguma dúvida do texto? Acho que tranquilo até aí, né? Então vamos para o consciente e o superconsciente. 2.5, quem poderia? Alguém se candidata? Quem tiver com mais sono é o mais indicado, que aí ajuda a acordar. Eu leio. Posso ler? Posso ler? Você quer ler, Pode Carlos? ler, Geraldo. Olha, Então tá. Depois o Carlos O lê o próximo. consciente e o superconsciente. A zona consciente, segundo Andrea, está representada pelo encéfalo, a medula espinhal, os gânglios e os sistemas simpáticos e parasimpáticos, ou seja, constituído por todos os elementos nervosos do organismo. Não existe parte do organismo que não esteja diretamente ligado ao consciente. Pesquisadores realizaram verdadeiros mapas da localização das funções tais como A, de orientação e movimento, B, das sensações, os 5 sentidos e a dor, C, das emoções, raiva, tristeza, cólera, medo, alegria, D, das percepções, a atenção e os 5 sentidos simultaneamente, E, das efetividades, caráter e moral, F, das faculdades intelectuais, raciocínio, lógica, e G,
da criatividade e da harmonia, as artes, música, literatura, pintura e escultura. Em síntese, a zona do consciente se encarrega do trabalho da razão analítica. O superconsciente já seria a área do trabalho de síntese de intuição. Ele não se ocupa em analisar, nem em raciocinar os fenômenos para depois colocá-los nos devidos lugares, como faz o consciente, mas de senti-los de uma maneira global, sem passar pela análise. Lembrar do elan vital de Bergson. Os diversos problemas da vida são resolvidos momentaneamente pelo superconsciente, uma espécie de presença de espírito, diferente do consciente que demora na análise de um pequeno problema. Ok. Obrigado, Joelma. Então, a gente vai ver aí, acho que esse é um aspecto interessante, né, da correlação das instâncias mentais com o físico. Né? Os primeiros parágrafos vão mostrar isso aí para a gente. Né? Existe um correlato no organismo físico. E aí, nesse sentido, o comentário que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: um cérebro saudável permite uma manifestação do espírito saudável. Um cérebro doente vai dificultar a manifestação do espírito. Ok? Essa é uma visão, assim, espiritualista, porque numa hierarquia de valores, vamos dizer assim, o espírito está acima, né? Então, ele rege também a manifestação dos órgãos. Então, assim, quando na biologia, através do DNA, a pessoa tem componentes do seu DNA que dá uma tendência, por exemplo, ao alcoolismo, nós entendemos que o espírito tem essa tendência, que então imprimiu no código genético essa tendência que agora se manifesta fisicamente, que é um gosto maior, um apreço maior, uma dependência maior, um sentido de falta, né? Isso me faz falta. Né? Então, isso vem dessa na hierarquia, seria o quê? O perispírito. Então, nós temos o corpo físico, temos a mente psíquica, e depois, então, temos essa mente psíquica, tem as marcas que estão no perispírito, que é consequência daquilo que está no espírito. É uma cadeia que desce do espírito, perispírito, psíquica e física. E aí a física vai também influenciar sobre o espírito, porque na medida em que eu consumo um determinado elemento que traz prazer, eu sinto mais necessidade de, e aí eu busco mais, e aí então é um ciclo que vai exigir, e assim, é uma questão também desafiadora, porque nós somos escravos dos nossos genes, ou o espírito consegue preponderar sobre o determinismo genético? Vai exigir muita força de vontade, perseverança do espírito para mudar esse quadro. Ok? Acho que Joelma tinha levantado a mão. Não, você comentou, eu ia até questionar isso mesmo, do perispírito, né? Porque o que nós fazemos hoje fica impregnado no nosso perispírito, né? Então, vamos supor que daqui a 200 anos atrás, eu estava lá em determinado lugar e eu era alcoólatra. Aí passou 200 anos, aí eu vim para essa vida. E de repente, do nada, não sei por quê, a minha família ninguém bebe, mas de repente eu tenho, né, o estímulo, aquela coisa para beber. Então, isso explica, né? É isso que eu ia estar comentando, mas o senhor comentou. Ah, legal.
Então, eu estou falando aqui o exemplo da bebida, mas são inúmeras situações, né? São diversas. Então, dependência de todo tipo. Até, por exemplo, vamos colocar aí no campo do amor, né? Às vezes eu tenho a necessidade da paixão, por exemplo, para me sentir bem, né? Se quer, e aí, então, porque isso mexe com hormônios, mexe com coisas que me trazem prazer. E aí eu fico dependente, né, da paixão. Estou sempre buscando a paixão. Quando ela não acontece, parece que tem algo errado, Mas viu, né? professor, isso para quem tem um pouquinho, né, que um pouquinho não, para quem entende, né, nessa área da doutrina espírita, né? Mas na ciência, isso é epigenética, né? Também, também. Todos aqui conhecem epigenética? Influência do ambiente sobre as células. E o ambiente tanto é o ambiente externo quanto o ambiente interno. O ambiente interno, que seria? Eu tenho pensamentos de tristeza. Eu estou irrigando as minhas células com hormônios que vão desequilibrar as células. Então, a epigenética, e a epigenética também no sentido, até, por exemplo, do ventre materno. Que lá, eu, enquanto estou lá no ventre, o ambiente conturbado ao meu redor. É Mas por vem isso de que os... outras gerações, né, também, né, professor? Até a Sim. terceira, quarta geração atrás, né, dos nossos antepassados. Opa, ela entrou aí já numa questão até bíblica, né? E esse caso, Na Ricardo, que você está constelação, falando, a gente estuda muito isso, né? E no êxito, fala muito, né, das maldições, até a terceira, a quarta, a quinta geração dos nossos antepassados, né? Mas é interessante quando você liga uma coisa na outra, como faz sentido. Sim, perfeito. Marcelo, acho que eu ouvi a voz do Marcelo. eu ia comentar que essa questão da epigenética, onde os pensamentos influenciam no corpo físico, né, e a questão da mão dupla também, viu? Dependendo da postura, existem alguns estudos atuais agora falando sobre a questão do reflexo do uso do celular, que você coloca numa postura curvada, isso, e automaticamente isso você vai trazendo de alguma forma um sentimento uma predisposição à tristeza, só pelo fato de estar andando mais curvado, alguma coisa assim. Sim, Então, como que é essa mão dupla, né? é. Corpo e espírito, né? Por exemplo, particularmente, eu tenho uma relação com isso, com relação a coisas desorganizadas. Sujeira. Se eu ficar num ambiente desorganizado, sujo, vai afetando a minha Mental. questão mental. Eu vou me sentir, não vou ter alguma coisa errada. Você começa a partir do sentido de, não, eu quero resolver isso aqui. Então, muitas vezes eu não me conformo. Quando eu vejo bagunça, Isso aí, eu quero resolver. toque. Foi faxineiro na outra vida. eu, Você brinca- eu tenho esse aspecto, me incomoda. Sempre fui. Eu tenho uma coisa aqui que é engraçada, que brinco aqui comigo em família, que eu adoro caixinhas, porque eu gosto de botar tudo dentro de caixinhas. Aí eu coloco a etiqueta, tem lugar certo para isso, lugar certo para aquilo, e por aí vai. E é uma coisa que eu não sei explicar assim, exatamente, não tenho a razão, não foi lá da minha mãe, nem tanto, não sei, talvez tenha essa contribuição, com certeza, mas vai mais além, vai mais além. Tem mais coisa aí nesse balaio. Ô, Você tem que Marcelo, pensar um pouco mais fora do quadrado, viu, Ricardo? Pensamento mais fora da caixinha. Você tem que Boa, fora desenvolver da isso. Marcelo, caixinha. boa, boa. Faço um esforço para isso. Mas viu, Ricardo? Dentro do que você estava falando, né, que a questão do espírito, né, tem coisas que já vêm, como é que eu vou dizer, marcadas no nosso DNA, né? E eu também acho o seguinte, quer dizer, quando existe o projeto reencarnatório nosso, onde a gente participa em maior ou menor quantia, vamos dizer, né?
quando a gente tem que, vamos dizer, vencer, né? Vamos dizer, algum defeito, né? Eu acho que são planejados lá em cima, um planejamento reencarnatório, né? São planejados lá em cima as situações, né? Então, por exemplo, se a gente tem dificuldade em resolver determinada situação, né? Talvez lá seja impresso no nosso DNA uma predisposição ao álcool, né? Uma predisposição ao álcool. Ou então, uma predisposição a uma outra coisa. E Sim. aí, essa predisposição faz com que, quando aparecer aquela situação, né, como já está no nosso físico, apareça aquela necessidade da gente ou resolver o problema ou fugir dele e ir para o álcool, ir para a droga ou ir para algum outro lugar, né? Então, eu acho também, como se diz, interessante que, vamos dizer, nesse contexto, a gente vai passar por situações, né, nessa vida, ou seja, experiências para a gente evoluir, né? E, às vezes, existe um planejamento X, mas aí, por alguma maneira, existem outras interações. Eu ia falar justamente isso, que acaba modificando, de alguma maneira, né, o nosso organismo. Aí onde a Joelma falou de epigenética, né? Então, eu Isso. acho que esse é o comentário, por aí. É Só isso. assim para arredondar aí o conhecimento, né? Eu estou aqui, na verdade, estou até pensando na Maria de Lourdes aqui, que está aí conhecendo a doutrina, né? Quando a gente pensa nos exemplos que o Carlos deu, você tem duas situações, uma que é prova e a outra que é expiação. Então, prova é o caso que o Carlos está colocando, né? Eu venho com um planejamento espiritual que vai trazer certas provas, que vão trazer o aprendizado necessário. Agora, tem outras que são expiação, que são em nós, na nossa matriz espiritual. Sim. Então, aí é um desafio que eu carrego comigo. E aí, nesse sentido, por exemplo, eu posso trazer coisas, dificuldades que foram de outras existências, mas posso renovar essas dificuldades nessa existência. Criar novas, porque aquilo está em mim. É uma certa característica da minha personalidade que eu ainda não consegui superar, que faz com que eu me encontre em situações das quais eu não gostaria, mas está lá. Vamos, por exemplo, o que eu falei aqui para vocês, a pessoa que valoriza os sentimentos, por exemplo, da paixão, em detrimento, por exemplo, de uma visão um pouco mais espiritualizada que levaria ao amor. Então, ela vive de paixão em paixão. Aí, depois, as paixões criam problemas na sua vida, né? Mas por quê? Aquele viés da maneira de enxergar o outro, né, que seria o parceiro ou a parceira, é sempre focado no sentimento da paixão, que aí leva a eu escolher parceiros que vão atender essa necessidade. E se eu não Nossa, aqui, enxergar isso, eu vou continuar tropeçando. e a E a vida necessidade vai passageira, trazer. né? É, eu entendo assim que todos nós encarnados estamos sujeitos a todo tipo de experiência, pela provação que a vida é. Agora, quando uma experiência repete, insistentemente bate a nossa porta, é porque tem algo aí para a gente trabalhar. Tá? Tá, será? Porque quando eu faço amizade, eu só faço amizade com determinado tipo de gente. É o caso de você se perguntar o que em você faz que atrai esse tipo de gente. Verdade. Né? Fazer essa autorreflexão, que vai poupar eu de ter problemas, porque aquele determinado tipo de pessoa que sempre se aproxima de mim, que eu acho interessante como amizade, mas na verdade é uma amizade tóxica, né? Que eu mesmo acabo atraindo. Por isso é importante a reforma íntima, até para que eu consiga sair dessa situação e enxergar outros valores, outro tipo de amizade, outro tipo de paixão, outro tipo de interesse intelectual, né? E por aí vai, são muitos os exemplos. Um time de futebol. Tipo de futebol. Boa. Boa, Marcelo. Não fala de futebol não hoje, que o palmeirense está rindo até...
Tem gente que insiste em ser São Paulino aí, hein? Ah, muito bom. Vamos lá para o inconsciente, depois eu vou mostrar uma figura aqui para a gente sintetizar tudo isso, né? Quem poderia ler o 2.6, inconsciente e suas partes, é isso? É, isso. Eu leio. Ok. Acho que a Joelma levantou a mão. Não, a Joelma acho que deu o anterior, é você mesmo, Carlos. Não, acho que ela levantou a mão. Ah, levantou a mão. Não, está dizendo que não. Vai lá, bora, Carlos. Então vamos lá. O inconsciente e suas partes. Diferente de Freud, para Andrea, o inconsciente não é somente um baú de traumas que as pessoas guardam. Vai muito além disso. Nele se operacionalizam os sonhos, as fantasias e, sobretudo, as criações humanas que se exteriorizam através das artes, da literatura, da pintura e outras. O inconsciente é um terreno quase desconhecido, difícil de ser definido e decifrado. Tem sido, por parte dos psicopatologistas, tem tido, por parte dos psicopatologistas, muitas interpretações, formando as diversas escolas existentes. Ele pode ser estudado também por suas manifestações indiretas, sob a forma de sintomas ou complexos, visões, imagens e símbolos. Os sonhos, por exemplo, podem representar criações fantasiosas, recordações, projeções e vivências. O inconsciente, o centro dos fenômenos psíquicos, conforme Jung, é tão real, embora não seja visível e nem tangível. Ele é tratado como zona espiritual, sendo a origem das baixezas dos menos evoluídos, bem como das criações dos grandes gênios e artistas. O inconsciente pode ser dividido em 3 zonas: o inconsciente atual, o inconsciente passado e o inconsciente puro. Ok, obrigado, Carlos. Então, eu vou passar agora aqui um slide para vocês, para a gente sintetizar essa visão que a gente está tendo da mente, até pelo horário também. Nós temos aí mais alguns itens, mas eu vou mostrar agora porque eu acho que está no tempo oportuno aí. Deixa eu interromper esse compartilhamento e vou trazer outro para vocês. Espera aí. Estão enxergando? A casa mental? Sim. Sim. Ficou muito grande. Vou manter aqui mesmo. Então, a casa mental, né? Essa é a analogia mais famosa, que é a do iceberg. Ok? Então, vocês olharem, o consciente é essa parte aqui de cima. Acima da superfície, né? Tem a linha d'água. E o que tem lá, então? Raciocínio, reflexão, percepção, pensamentos. Está lá no consciente. Aquilo que nós comentamos aí, que é o mais próximo do consciente, que seria o subconsciente, é aquilo que está da linha d'água para baixo. Fazendo uma analogia, seria aquilo que a gente, olhando um pouco mais profundo, em relação às memórias atuais, fantasias, né, da nossa imaginação, estão ainda visíveis, vamos dizer assim, então, da linha d'água, alguns metros adentro da água, né? E aí a parte maior, se vocês olharem aí, a parte do inconsciente em relação às outras, olha, ela é uma imensidão. Né? E aí, então, o que está lá nesse inconsciente? Desejos, tendências, recalques, compulsões, medos, instintos, intuições, e até para nós, memórias de outras vidas. Ok? E aí uma figurinha para ilustrar o superconsciente, né?
que é essa aspiração a valores, né, o qual nós cultivamos, estão lá no nosso superconsciente. E aí onde entra o que eu falei para vocês, né, muitas vezes simbolizado até no terceiro olho, que no espiritualismo é essa abertura para o mais alto. É onde a gente, por exemplo, quando nós fazemos a escola de aprendizes do Evangelho, quando a gente faz uma literatura elevada, a gente está abrindo esse canal para receber inspiração superior, né? Então, para nós, essa questão do superconsciente, ela tem um caráter ainda mais assim transcendente, porque nós entendemos que nas fontes da vida tem a vida física, mas também tem a vida espiritual. E de lá dessa vida espiritual jorra conceitos, jorra princípios, até dão-se um nome para isso, né? Fala-se de registros acásicos, não sei se todos aqui conhecem essa expressão, né? Que são registros espirituais, como que se houvesse ondas de vibração, que na medida em que a gente se abre para essa possibilidade, a gente sintoniza com essas ondas. E aí vai nos influenciar aqui, porque vai nos inspirar, vai nos elevar, vai nos dar força diante dos desafios. Ok? Então, quando fala assim que a leitura edificante é também uma forma de prece, é uma frase que resume isso. Na medida em que eu leio algo edificante, eu me abro, e aí é uma prece que eu direciono e eu sintonizo com forças maiores. Ok? Então, fica aí, ó, eu vou compartilhar esse slide com vocês, tá bom? Vocês vão receber através do WhatsApp. E vamos voltar, então, para a apostila. Comentários, fiquem à vontade. Deixa eu interromper um pouquinho aqui, restabelecer o conteúdo da aula. Ficou alguma dúvida aí com relação ao 2.6? Que alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? O Ricardo, né, o que está no nosso inconsciente deu ali para perceber que é imenso e a dificuldade mesmo, né, de conhecimento, né, de pesquisa e estudo sobre. Tem coisas que não tem explicação, né? No espiritismo a gente entende algumas coisas, né? Mas um dia eu assisti uma entrevista de uma especialista no assunto e ela falou que, ou ela contou um caso, né, que então tinha uma menina e essa menina, tipo assim, ela tinha o dedo podre para arrumar homem. Todo homem que ela arrumava, ela vinha e sofria, né? Aí passava um tempo, ela arrumava outro, né? Sofria de novo. Aí foi ver, lá atrás, a mãe dela, né? O pai foi alcoólatra e a mãe dela não deu conta e separaram. Inconscientemente, essa jovem, ela achava que ela ia conseguir o que a mãe não conseguia. Olha como que o inconsciente, né? Fazia, ela tinha todas essas ações e atraía essa situação, mas tudo inconscientemente. É muito interessante isso. Sim, sim. Aí, quando entra nesse aspecto, tem um aspecto que eu vou puxar aqui de assunto com vocês, que é, por exemplo, as nossas fobias, né? As nossas tendências que a gente vem. Muitas vezes há algumas fobias, medos, tendências, que a gente quer entender o porquê, não consegue compreender. A psicologia vai, então, procurar na vida atual, né? Qual um trauma lá atrás, na infância, em algum período da nossa vida, que justifica aquele medo, por exemplo. Só que muitas vezes não se encontra na vida atual uma causa para aquele medo, que às vezes é até irracional. Então, aí a doutrina espírita e o espiritualismo também se abre para o entendimento de que esse medo pode ter uma raiz de uma vida anterior. E aí, então, entra a questão da terapia de vidas passadas. Ok? Então, muitas pessoas
ao não encontrar explicações acadêmicas ou científicas, vão procurar, então, terapias de vidas passadas para tentar encontrar a origem, né, daquele medo, daquela fobia. E aí eu penso assim, a doutrina espírita, de uma certa forma, ela não recomenda a gente ficar vasculhando o passado e outras vidas. Não recomenda, até porque o véu do esquecimento é justamente para a gente superar, ok? Mas vamos dizer que a pessoa insista. Aí uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, tudo bem, eu vou lá na outra vida, descubro, então, que meu medo é em função que eu faleci de afogamento, por isso que eu tenho medo do mar, por exemplo. E agora, o que eu faço? Tudo bem que saber é libertador, é aquilo que nós chamamos de catarse. Tudo bem, saber a origem. Mas será que, mesmo assim, ainda não continuarão alguns problemas? Porque tem, por exemplo, coisas que a gente pode descobrir, por exemplo, através de terapias de vidas passadas, que vão complicar o nosso relacionamento social. Por exemplo, descobrir que alguém hoje que é nossa mãe, nosso pai, é o inimigo do passado. E aí? Como é que eu vou lidar com essa informação daqui em diante? Então, assim, eu penso que se a pessoa procurar uma terapia, eu acho que aí é do livre-arbítrio de cada um, nós talvez muitas vezes não recomendamos por esta razão, porque não vamos muitas vezes saber lidar com essa lembrança, mas se a pessoa quiser fazer com um profissional preparado, com alguém que vai saber analisar esse conteúdo que vai emergir e dar uma resposta positiva, né? Nos ajudar na superação, no entendimento daquela questão. Ok? Isso é importantíssimo. Ok? Então, acho que tem a sua razão de ser das lembranças dos que estão no nosso inconsciente emergirem de acordo com a necessidade que a gente tem no projeto de vida que nós estamos no momento. Outras talvez serão trabalhadas, mas talvez não hoje. No futuro, quando a gente estiver mais preparado. Inclusive, a gente aprende isso lá no começo da doutrina espírita, né? Que a prova só vem quando o discípulo está pronto. Né? Quando eu amadureci a tal ponto que agora eu posso lidar com aquele problema de frente, porque se ele viesse antes, ia ser insuportável. A cruz ia ser maior do que eu posso carregar. Deus dá o frio conforme cobertura. Perfeito? Vamos lá, então, para o capas vibratórias do inconsciente. Aí entra já numa questão mais espiritual, né? Quem poderia ler? Eu posso. Vamos lá, Heller. 2.7, as capas vibratórias do inconsciente. Estas capas, segundo Andrea, são regiões intermediárias ou de transição da zona inconsciente. Assim, o inconsciente apresenta 6 zonas energéticas compostas das 3 já citadas anteriormente e a 3 de transição que ora investigamos. As capas vibratórias seriam camadas de densidade energética variável que, partindo do centro espiritual, zona de vibrações puras, iriam sofrendo um adensamento cada vez maior à medida que se aproximam do corpo físico da matéria. Essas capas vibratórias unidas por contiguidade têm o aspecto de uma capa única, uma veste espiritual, cuja denominação é psicossoma ou perispírito. Elas não são detentoras nem sede de funções específicas, pois sua localização está no inconsciente. Beleza, obrigado, Ney. Então, vejo que aí a gente entrou um pouco mais na questão espiritual, né? Já estamos falando aí energias, zonas energéticas, vibração, perispírito. E a gente tem como definição o perispírito como sede das emoções. Então, já que no perispírito está a sede das emoções,
Lá está toda uma vivência nossa e qual a nossa relação com isso. Agora, o interessante é que quando a gente pensa no cérebro, ele vai receber os impulsos mentais e vai, através das sinapses, transmitir impulsos elétricos e químicos. Os impulsos elétricos, eles têm muito a ver com imagens, ok? Com racionalização. Agora, os impulsos químicos que estão no cérebro têm a ver com as emoções. Então, o impulso da sinapse é um impulso eletroquímico. Tem a imagem e tem, ao mesmo tempo, a reação química associada àquilo que eu estou imaginando, lembrando, visualizando. Ok? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa nos impulsos químicos, vão, então, criar aí uma situação de conforto ou desconforto das nossas sensações, disparando hormônios que vão irrigar nosso corpo. Ok? Então, a importância, né, da gente conhecer também o aspecto espiritual disso que faz vibrar, né, nossos sentimentos. Né? Acho que isso é importante. Então, o autoconhecimento para nós espíritos, por exemplo, ele passa até pela questão do pensamento. Porque o pensamento, ele emite vibrações que repercutem sobre essas zonas energéticas. Ok? Então, alimentar certos tipos de pensamentos. A gente, às vezes, pode pensar assim, eu penso, mas não tem nada a ver, se eu estou pensando mesmo, não vai ter influência. Opa, não é bem assim. E no conceito espiritualista, a humanidade emite pensamentos o tempo todo, criando um ecossistema mental, que é chamado de psicosfera. Como é que está a nossa psicosfera planetária hoje, agora? É a mesma coisa que egrégora, Marcelo? Isso. Psicosfera, a mesma coisa. Existiria uma egrégora também planetária. Com a guerra na Ucrânia, com a guerra agora em Israel, com tudo que nós estamos passando, se a gente não tiver vigilância nos nossos pensamentos, o que nós vamos estar emitindo e absorvendo? E depende desse absorver como ele pode criar marcas. Que aí, então, entra na questão do desequilíbrio energético. Aí a importância, né, do orar e vigiar. Orar e vigiar o quê? Não é orar e vigiar o outro. É orar e vigiar a nós mesmos. Eu oro e vigio os meus pensamentos, minhas ações. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é de decisão. Você começa o dia, liga a TV e começa a ver programas. Que tipo de programa você se alimenta no começo do seu dia? Eu me lembro de uma vez dar uma oportunidade de conviver com uma pessoa que ela adorava aquele programa da tarde, que no meu tempo era Notícias Populares, né? Agora é o Brasil Urgente, eu não sei agora o nome do programa, mas é só catástrofe e calamidade. E aí você fica olhando assim, a pessoa tendo prazer de ver aquilo. Antigamente também tinha um jornal que o pessoal falava que se espremer sai sangue. Sai sangue, não? É o caso da gente questionar, poxa vida, o que eu estou me alimentando aqui? E hoje, com os tempos modernos, que a mídia nos enche de informação e os robôs, eles alimentam ainda mais aquilo que a gente gosta, há uma superdosagem disso. Se você deixar, você passa o dia inteiro vendo notícia de guerra. Porque você vai receber através do YouTube, através do Google, através das inúmeras ferramentas, inputs daquilo que o robô entende que você quer aquilo.
necessita daquilo. Né? Então, aí é o caso da gente usar, então, a atitude filosófica, né? Isso é bom para mim? Até que ponto é bom? Eu acho que também ser alienado não pode ser. A gente tem que ter um conhecimento do que está acontecendo, mas na justa medida. Aquilo que é necessário para a gente compreender o que está acontecendo, mas ficar se alimentando disso não nos colabora, né? Gente, estourou o tempo, estamos aí com 15 minutos. Vou, então, sugerir para vocês uma leitura do item 2.8, que vai fazer uma diferenciação importante aí, gente, psicologia para psiquiatria, ok? Num primeiro momento, quando a gente fala em terapia, nós estamos falando em psicólogo, porque ainda não se tornou uma patologia. Na medida que tornou a patologia, afetou o físico, psiquiatra. E o psiquiatra vai receitar medicamento. Agora, mesmo tomando medicamento, não é o medicamento que vai resolver o problema. Ele vai resolver os problemas do efeito físico, mas a causa está onde? Na mente, no espírito. E aí, por isso que a importância de em paralelo com o tratamento psiquiátrico, o psicológico, que vai procurar trabalhar a causa, para que aí sim o psiquiatra possa, na medida em que você faz esse processo terapêutico, diminuir as dosagens, para chegar uma hora poder tirar elas. Porque aí você trabalhou a causa. Agora, nós vivemos uma sociedade que está refém dos remédios, dos fármacos. Porque as pessoas também não estão dispostas a mudar a causa. É mais fácil o remedinho. E aí o remedinho tem efeito durante o tempo, daqui a pouco eu preciso de dosagens maiores, e por aí vai, né? A indústria farmacêutica agradece. Ok? Então, psiquismo e espírito, eu vou ler a conclusão, então, para encerrar a aula de hoje. Psiquismo e espírito, eu peço para vocês darem uma lidinha. Se tiverem dúvidas, mandem para mim no WhatsApp. Não tenham nenhuma restrição quanto a isso, tá bom? Posso, às vezes, não conseguir responder na hora, mas o WhatsApp é uma coisa que eu olho diariamente e em algum momento eu vou responder. Tá bom? Tá aí o Carlos, que é testemunha disso, né? Demora um pouquinho, mas acaba dando um retorno, tá bom? Responde sim. Responde rápido. Ok, obrigado, Carlos. Vamos lá, então. Conclusão. Freud, Adler, Jung e outros, com suas teorias psicanalíticas, fornecem subsídios incalculáveis no entendimento cada vez maior do que vem a ser o psiquismo e, por consequência, o espírito como essência. Freud, entretanto, colocou importância demasiada nas pulsões, no prazer sexual, que são regidos pelo princípio do prazer, ao qual exige satisfação imediata. E todas essas pulsões relacionadas com o sentido do tato. Sem dúvida, essa teoria é explicativa da origem dos problemas psíquicos da humanidade. A doutrina espírita apresenta uma ampliação significativa do entendimento do psiquismo humano, estendendo, por exemplo, a existência de outros prazeres, e não só os de fundo sexual, os prazeres intelectivos, né, da alma, do espírito, sobrepujando os prazeres sensitivos. Ok? Então é isso, gente. É o conteúdo da aula. Vou mandar para vocês aí o PDF que eu tiver aqui. Vou ver com o Mauro, ele também tem um PDF, vocês podem compartilhar com vocês. E agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês e estar podendo compartilhar ideias com vocês, tá bom?